O pecado, ele tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Então, igual as cores. Lembra que a gente falou que as cores, ela tem, imagina o roxo, né? O lilás e o roxo é a mesma cor em potências diferentes. É a mesma coisa dos pecados, né? Então, a falta da ira, 0, é a inércia. E a ira em potência muito grande vai gerar o quê? O ódio, a raiva. Então, é a mesma energia em potências diferentes. Então, nesse caso, eu preciso entrar no equilíbrio. Então, quando eu me percebo no meu valor, eu tô manifestando qual instinto, né, pecado, e ele tá mais pro lado positivo, me levando a valorizar o meu valor ou a desvalorizar o meu valor. Conseguiram entender um pouco o que eu disse? O pecado, eles são sempre as polaridades. É o polar do valor. Que está impedindo, que está fazendo com que eu faça todos os movimentos na minha vida. Então, perceberam que a gente está tentando converger para um lugar só. Fazer uma convergência para um lugar só. De tudo que a gente falou do ano inteiro. Na liberdade seria qual? Oi? Na liberdade seria o quê? Não, todos os pecados estão em todo lugar. Tá. Então, assim, você está lá na liberdade, precisa ver qual é a situação. Tá? E aí, qual é o pecado que está me movendo. Ah, tá. É o combustível. Ou a falta de, Tá. que é o que está me empacando. Então, vamos pegar um exemplo. O valor do respeito, para mim, é um valor muito importante. Muito, muito importante. É o meu principal, o meu primeiro valor é o valor do respeito. Na escala dos valores, o meu primeiro, ele cai no respeito. Então, vamos imaginar quando eu posso estar... E eu já entendi muito em mim, que eu tenho a gula como um pecado. Então, eu vou tender sempre a querer mais, muito mais. Então, eu nunca estou satisfeita. Não só com a comida, com qualquer coisa. Então, se eu pegar o meu valor do respeito, e eu tenho a minha missão. Então, olha lá, eu tenho a minha missão, o que eu quero fazer com Espaço Humanidade. Meu valor do respeito é muito grande e do comprometimento com o próximo. São meus valores primeiros. E eu tenho a gula muito forte, tá? Que eu já identifiquei. Mas... isso aqui vale para todos os pecados, eu só estou pegando a gula para dar o exemplo. Então, minha missão, o meu trabalho, então tem a missão, tem o trabalho que eu faço, tá? Dentro desse trabalho, o meu valor do respeito e do comprometimento é muito forte, e eu sei que minha gula é acentuada. Então, às vezes eu estou fazendo muita coisa, mais pelo meu respeito e comprometimento pelo próximo do que o que eu posso para cumprir com a minha missão, entendeu? Então eu tenho que calibrar quando eu não estou fazendo nada, sendo movida pelo meu valor. Ele é tão forte que eu vou indo, quando eu vejo eu morri. Aí eu estou fazendo tudo pelo outro e nada por mim. Então está desregulada a minha gula. Aí eu tenho que perceber que é ela e trazer ela para cá. Às vezes, vamos pegar essa mesma estrutura. Difícil entender isso, mas vamos entender essa mesma estrutura. Só que eu estiver sendo movida pela minha luxúria, que é o meu prazer. Eu posso estar movimentando tudo isso positivamente, eu ficar falando. Então, a gula junto com o meu prazer de ficar falando. E o curso que acaba certo, eu fico falando até as 9. É a minha luxúria que está movimentando. Dane-se que vocês estão sentindo. Eu estou pelo meu prazer. Fiquem aí escutando, porque eu estou gostando de falar. Entendeu? Então, eu estou usando ela em muito, mas não está sendo positivo. Está sendo prejudicial. Eu estou só pelo meu prazer. Ou eu estou respeitando tanto o outro que eu estou fazendo, cagando pro meu prazer, por conta do respeito e do comprometimento
fazendo o meu trabalho por conta da minha missão e esquecendo do meu prazer, da minha vida, dos meus prazeres. Então, os pecados, eles vão o tempo inteiro calibrar e sendo movido por esses valores. Entendeu que precisava entrar o valor para essa conta fechar do que a gente vem falando? Quer dizer que a gente tem tudo isso. Tudo. A gente tem tudo. Como os valores. Salvo aqueles que não faz menor sentido pra gente, nós temos todos. Mas os primeiros conduzem muito todas as nossas atitudes do dia a dia. Pequenas ou grandes. E aí eu vou estar usando o meu pecado, se ele estiver em desequilíbrio. E tem coisas que a gente é muito ruim e tem coisas que a gente é muito bom. Que é o nosso melhor pecado e o nosso pior pecado. Né? Mas não precisem ficar, meu pecado é esse. Não, nós temos todos. Porque não é um pecado, é alguma coisa que a gente são instintos que a gente está aprendendo a trabalhar. Tem coisas que a gente já está melhor porque a gente já lidou melhor com isso, ou a vida, a gente não precisa, não exigiu tanto da gente naquilo. Eu não entendi ainda o significado da luxúria. A luxúria é prazer. Mas que tipo de prazer? Todos. A igreja trouxe para pecado como se fosse só o sexual, mas não, todos os prazeres. Então, uma pessoa, por exemplo, que é extremamente... às vezes a gente acha que pessoas que não fazem nada, elas são preguiçosas. Mas muitas das vezes elas não são, elas são luxuriosas. Elas ficam só no prazer delas. E aí elas não fazem porque elas não querem sair do prazer delas. É diferente de quem é preguiçoso. De estar com a preguiça do lado positivo e do lado negativo, que não, ela não está no prazer, ela está na dor, mas ela está na preguiça. Entende que é diferente? Conseguiu entender? A diferença da preguiça no prazer, que não é preguiça, é luxúria? Tá? Então não faz nada, toma o prazerzão lá e dane-se o mundo. Mas eu não consigo, tá nada, não quer conseguir, tá super gostoso lá onde ela tá. Então ela tá sendo movida pela luxúria em dizer... Claro que no final das contas tem uma dor, porque ela não consegue realizar nada, e aí ela sente uma dor. Não estamos julgando a dor, sempre tem uma dor quando tem alguma... né, se a pessoa fala, tem de fato, ela só não tá conseguindo entender onde ela tá perdida, ela acha que ela é preguiçosa. Entendeu? Não necessariamente. Ai, tô procrastinando e agora não pode procrastinar. Aquela papagaiada toda. A gente já sabe. Então, você tem que sempre calibrar e perceber se eu tô pra baixo ou pra cima. Quando a gente aprender a usar a preguiça, é a coisa melhor do mundo, a preguiça. Ó, de verdade. Eu sou uma pessoa que gosta de falar. Né? Não sei se vocês perceberam. Ó, e... quando eu descubro uma coisa nova, eu quero contar, eu quero que o curso seja amanhã, porque eu quero falar pra todo mundo, entendeu? Eu quero falar pra uma pessoa, eu quero contar pro mundo, pro universo, eu quero falar, aquela descoberta. Mas vamos imaginar que, às vezes, eu entendo uns processos que eu tô tentando trabalhar, e eu e a Gi, a gente conversa muito, muito, muito. Então, eu chego aqui, eu tô morrendo, e às vezes é um processo nosso, ou do espaço, que a gente tá tentando entender o que tá acontecendo, por que a energia tá assim, né, por onde tá, o que tá acontecendo. É o tempo inteiro isso. Então, vocês vão ter espaço, vocês vão entender o tamanho da porrada que é, né? Por que tá acontecendo isso, por onde que tá entrando, o que a gente tá fazendo que tá permitindo esse tipo de frequência que tá acontecendo aqui, como é que a gente tá, e aí a gente fica lá o tempo inteiro. Então, vamos imaginar que numa dessas conversas, que a gente está tentando compreender por que as coisas estão acontecendo aqui dessa maneira, quando tem algum problema, a gente conversa e fica tentando entender por que isso está acontecendo, onde nós estamos permitindo essa falha. E aí eu vou lá, coloco na minha caixinha de observação e isso eu vou seguindo a minha vida. E vou, né, uma coisa que eu leio, eu vou prestando atenção quando eu pus na caixinha de observação, o que vai acontecendo. Aparece um texto, aparece um livro, alguém me fala alguma coisa, porque se eu pus na minha caixinha de observação, eu estou atenta para que tudo que aconteça vai converger para eu entender esse processo. Então, eu vou perceber. Aí eu tenho um sonho à noite, ou eu vejo uma reportagem que aí eu entendi, foi desde aquele dia que aquela pessoa foi lá, que aquela pessoa fez aquilo, falou aquele negócio, aconteceu isso. Aí eu venho enlouquecida de manhã, com a minha gula louca, para contar tudo pra Gi.
que é com quem eu estava conversando para entender aquele processo. Por alguma razão que eu desconheço, que é minha gula, minha vontade de falar, eu gosto, eu faço com prazer, eu tenho muita vontade de contar para ela. Quando eu vou encontrar com ela para contar, às vezes eu penso em falar, me dá uma preguiça, porque é uma história grande, até eu explicar para ela tudo aquilo que aconteceu, como é que foi que eu entendi, eu fico com preguiça. Aí o que acontece? Antes eu ficava me forçando a falar. E o que acontecia? Conforme eu me forçava a falar, automaticamente ela estava se forçando a escutar. E eu falava e ela não entendia, não sintonizava, não fazia aquele link de sintonia para equilibrar o campo. O que eu entendi? Quando eu estou com um pouquinho de preguiça, mesmo que seja uma coisa que eu quero falar, mas naquela hora me dá um pouco de preguiça, significa que o campo dela não está aberto naquele momento, a atenção dela, mesmo que ela queira escutar aquilo, naquele momento não está aberta para isso. Então eu respeito a minha preguiça e eu não falo, porque assim, não preguiça de falar, contar aquela história, eu não conto, eu deixo. Às vezes vai passar, vai ficar de noite, eu vou encontrar com ela no corredor, eu vou falar em 2 minutos aquela história gigante e ela vai entender assim, ó. Por quê? Porque é frequencial. Não é o que eu estou falando. É a frequência que está aberta de um lado e do outro, sintoniza, passa informação, entrou em fase. Então a frequência, se você conseguir prestar atenção por que a preguiça está ali naquele momentinho e respeitar aquela preguiça, você não vai se desgastar tanto. Essa é uma preguiça bem usada, entendeu? É o lado da preguiça que, na verdade, é só um respeito do porquê que eu não estou, neste momento, com vontade de fazer aquilo. Né? Não é a preguiça na polaridade que faz sofrer, que é a preguiça que ela não consegue fazer nada, aquela preguiça que chega na procrastinação mesmo, que gera dor na pessoa, que ela não tem mais movimento de ação. Então tem a preguiça mal usada e aquela preguicinha bem usada, que é prestar atenção que eu não tenho um problema, eu só tenho ali uma falta de frequência. Ou, como a gente diz assim, o estresse e a preguiça são coisas completamente diferentes. A preguiça você dorme e passa. Entendeu? O cansaço, você dorme, ele passa. Né? O estresse e as variações do estresse, que viram as doenças, ela não passa. Dorme, não passa. Né? Então tem diz que é assim, que você sabe quando é preguiça e quando é estresse, ou as variações do estresse, quando você desliga o celular e quer dormir mais um pouquinho de manhã. Né? E às vezes você desliga o celular e você não quer acordar. Então, quando você quer dormir mais um pouquinho, é porque você está cansado. Quando você não quer acordar, é porque você está estressado e as suas variações. Às vezes a gente só está cansado, queria dormir mais um pouco. Vai dormir, chega uma hora que não aguenta mais ficar deitado, queria levantar, fazer alguma coisa. Né? Então isso é entender o que é preguiça do pecado e o que é doença, são coisas diferentes. Tá? O que já está no estado. Então, entendeu a preguicinha? Quando eu consigo perceber por que eu tô com ela, porque tá tudo bem, depois eu falo. Se não rolou agora, é porque não era pra rolar. Vai te dar uma preguicinha. E a gente só vai entender isso estando presente. Estado de presença.